Oiê, aqui é a Dia Takashima, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, em primeiro lugar, perdão a voz meio fanha, eu tenho cafunchô. Cafunchô, pra quem não sabe, é a alergia do pólen, que aqui no Japão é muito comum na época da primavera. E aí mistura com, enfim, o clima tá quente, frio, do nada, muda, então eu estou com esse nariz ruim e essa voz meio fanha, acho que já vai fazer um mês. Mas, enfim, no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como que eu aprendi japonês, basicamente as minhas dicas, o que eu recomendo vocês fazerem também. E é isso, o meu japonês não é perfeito. Eu diria que, pra quem não conhece, né, o JLPT é tipo um teste que nivela mais ou menos seu nível. Eu nunca fiz esse teste, mas ele tem 5 níveis. Vai do 5, N5 até o N1. N5 é bem iniciante mesmo, bem iniciante mesmo. Acho que ele não serve muito pra nada, na verdade, esse teste. Tipo, com ele você não vai conseguir emprego no Japão, com ele não quer dizer que você consegue falar, já, enfim. E o N1 é realmente um nível muito alto, a pessoa sabe ler e falar da forma formal, falar da forma informal. Eu diria que o meu nível hoje, ele tá pra conversação, eu diria que tá no perto ali do N3. Um pouco acima do N3, entre N3 e N2. Depende do assunto também. Então, quando eu vou falar de assunto de trabalho, business, assim, eu não tenho muito vocabulário. Agora, eu consigo conversar num bar, consigo fazer amigos e me virar. Não sei ler, não sei escrever. Então, se eu fosse fazer o JLPT, eu provavelmente não passaria por conta desses motivos, não saber ler e escrever. E é isso. Então, hoje eu vou passar pra vocês essas dicas. Se você gostar desse tipo de conteúdo, deixa o like e deixa nos comentários o que eu posso gravar no próximo vídeo. E é isso. Bora! Dica número 1 é você ter um motivo forte, você ter um objetivo claro na sua mente do porquê que você está estudando. Eu acho, particularmente, que do que só eu quero falar japonês um dia. É muito mais fácil se você tiver um motivo mais concreto e mais, assim, a curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, eu vou viajar para o Japão daqui 2 anos. Ok, esse seria o seu objetivo eu diria que a longo prazo. Você conseguir se virar no Japão, não ter problema, fazer amigos, etc. Seu objetivo de médio prazo, por exemplo, poderia ser: até o final desse ano, eu quero já estar conseguindo entender 20% dos animes, que eu já acho que, assim, começando do zero é bem difícil, mas você pode setar um objetivo assim para o seu ano. E aí, objetivo a curto prazo é, por exemplo, objetivo mensal, objetivo trimestral, talvez. No meu caso, eu acho que quando eu comecei a estudar japonês, eu queria aprender por conta das minhas origens, então, assim. Na verdade, eu sempre gostei de cultura japonesa, né? Meus avós são descendentes ou são japoneses mesmo, né? Depende do avô. Mas todo mundo, enfim, da minha família tem esse background japonês. E eu sempre gostei muito de anime, sempre ouvi música japonesa quando eu era adolescente, criança. Sempre fui crescendo nessa cultura, sempre comi muita comida japonesa também. E aí, chegou num ponto, eu lembro que no meu ensino médio, assim, eu queria muito, era meu sonho fazer intercâmbio pro Japão. Eu lembro que vários conhecidos meus, amigos, faziam intercâmbio nessa época do ensino médio. E eu pedia pros meus pais falavam, não, minha mãe tem medo do mundo e tudo mais. E aí acabou que eu não fui. Mas o sonho sempre ficou por lá. A gente fez uma viagem pro Japão. A minha primeira vez que eu vim foi em 2018. Eu já tava na faculdade, na verdade eu já estava terminando a faculdade, já tinha terminado. E foi realmente a realização de um sonho. Antes de 2018, eu já tinha estudado, assim, comecei e parei. E pra mim, o motivo pelo qual eu não peguei realmente japonês, se eu tivesse estudado desde que eu comecei até hoje, eu seria muito, muito fluente. Mas eu acho que na época não tinha um objetivo tão claro, né? Assim, eu estudava, tipo, quero aprender pra me conectar com as minhas origens. Mas assim, isso é muito vago, sabe? Eu acho que faria mais sentido, assim, tá, o objetivo maior é me conectar com as minhas origens. Então, vamos cortar em objetivos menores, sabe? Porque senão eu acho que é difícil você ter, a não ser que você seja muito disciplinado, é difícil de você manter essa consistência nos estudos. E eu acho, assim, uma dica pessoal de professora também a partir do momento que você, assim, não, eu quero estudar meus objetivos e tal, começou, não para. Não importa o quão difícil pareça, não importa o quão desanimador você fique, se você continuar, por exemplo, é isso, se eu tivesse continuado, mesmo em 2018, se eu tivesse feito japonês todos esses anos, eu tenho certeza que hoje meu japonês seria muito melhor do que ele é. Então, objetivos claros, metrificáveis, assim, que sejam fáceis de você identificar se você está conseguindo, está chegando perto ou não, é a primeira dica. Dica número 2 é, você tem que saber hiragana e katakana, que são as escritas japonesas, né? São 3 ideogramas. Tem o kanji, que é aquele mais difícil, cheio de risquinho, e o hiragana e o katakana. Katakana é para palavras estrangeiras, onomatopeia, usa muito também, eles têm muitas onomatopeias, por exemplo, sei lá, qual é o barulho que faz quando um copo cai? Qual é o barulho que faz... Nem tem barulho, na verdade, tem uma onomatopeia que fala tsuru tsuru, que quer dizer, tipo, a pele está lisinha, tipo, é macio, sabe? Tipo, esse barulho seria o tsuru tsuru. E tudo isso normalmente escreve-se com
katakana. E hiragana é o resto das palavras. Na verdade, usa muito, né, kanji, quando vocês vierem no Japão, aqueles vários risquinhos. Mas, se você, por exemplo, vai ler um mangá, vai ler um livro, e você não conhece aquela palavra, vira e mexe em cima do kanji tem o hiragana, que chama, na verdade, de furigana, né? Tipo, como é que se lê esse kanji. Então, por isso que eu acho que hiragana é bom saber, tem que saber, na verdade. Katakana também. Também porque, na pronúncia, você entendendo essas letras, você consegue pronunciar as palavras melhores. Por exemplo, no português, a gente tem as letras que combinadas fazem um som. Por exemplo, a gente tem o C, a gente tem H e tem o A. Não sei se vocês estão ouvindo, mas é o caminhão do lixo. C-H-A. Por mais que as letras tenham o som de C-H-A juntas, elas formam o som de chá. No Japão, no japonês, é por sílaba. Então você tem o A, K, Sa. Por exemplo, você tem o K e você tem o A. Junta, Kawa. Então é mais fácil de você entender o som e não soar tão, tipo, americano, sabe? Falando em japonês. Arigatou gozaimasu. Não tem esse som de ri, di. Então acho que fica mais fácil a pronúncia. Para aprender hiragana e katakana, eu recomendo, assim, você comprar um livrinho ou você baixar na internet. Acho que tem vários materiais gratuitos. Você vai ter que ficar escrevendo algumas vezes para você aprender como se escreve. Mas mais importante do que saber escrever, eu acho que é realmente você identificar. Então, para isso você pode usar o Duolingo. Para isso você pode usar também flashcards na internet. Tem vários recursos gratuitos que eu posso deixar aqui nos comentários também. E é isso. A primeira coisa que você tem que fazer, acho que quando for estudar japonês, no começo é ler e escrever hiragana e katakana. Bom, terceira dica, estudar japonês todos os dias. Eu sei que, especialmente se você é adulto, é meio difícil de encontrar um horário para estudar. Eu acho também, sinceramente, depende do quão longe está o seu objetivo. Se é daqui a um ano, realmente eu acho que você tem que estudar todos os dias. Se é assim, é daqui a 5 anos, não acho que precisa, mas eu acho que assim, se você não estuda com frequência, a chance de você se desmotivar e falar, pô, não tô aprendendo, pô, não tô avançando na língua, é maior. Então, que seja 15 minutos do seu dia, todos os dias, no horário de almoço. Ou que seja, chegou em casa, tomou banho, jantou, 15 minutinhos do seu dia, vai revisar hiragana e katakana, ou vai revisar o conteúdo que você está aprendendo agora. Estudar japonês todos os dias é ótimo. E também recomendo, nessa dica dentro aqui, né, é você consumir conteúdo japonês. Idealmente, obviamente, eu acho que assim, se você puder vir pro Japão fazer um intercâmbio, vai te expor a língua, vai te fazer, assim, forçar realmente a usar o japonês. As pessoas não falam português, você vai ter que usar o japonês, o mínimo que você sabe. Então, eu acho que, obviamente, essa é uma ótima opção para quem puder pagar um intercâmbio. Se você não pode, tenta transformar o seu ambiente em um ambiente de intercâmbio. Então, assim, dependendo do seu nível, se é inglês, eu recomendo, por exemplo, trocar as configurações do seu celular para inglês. Agora, japonês, como tem o kanji, hiragana, katakana, eu acho particularmente muito difícil. Mas, se você puder ouvir música japonesa, assistir série japonesa, não sei, até colocar umas tagzinhas, tipo, como que fala garrafa em japonês? Coloca uma tagzinha na garrafa, escrito botoro. Como é que fala, por exemplo, cadeira em japonês? Aí você coloca uma tagzinha escrito isso. E aí você vai olhando e vai tentando aprender todos os dias. Não coloca várias tags, tipo 1500, começa com tipo 5. Aprender essas 5, vai para as próximas. Eu recomendo isso. E eu também recomendo séries, reality shows, filmes. E eu recomendo mais séries do que anime, porque anime, que é o desenho, né, ele pode soar muito caricato. Ou, por exemplo, os personagens podem falar coisas que são muito rudes. Por exemplo, você, em japonês, pode falar omae, que é uma forma bem rude de se falar, ou uma forma meio masculina também, com os amigos também pode acontecer. E aí acaba que você fala coisas que são rudes sem saber que são imitando anime, uma forma não natural, sabe? Os personagens têm muito, tipo, essa é a minha personalidade, e aí eles falam desse jeito fofinho, falam desse jeito grosso. Então, eu acho que reality show é a melhor forma de você aprender como os japoneses realmente falam. Melhor do que filme, melhor do que série, porque são pessoas comuns falando e interagindo. Então, reality shows na Netflix, eu recomendo The Boyfriend. É um reality show sobre homens gays e é amoroso e tudo mais, é super fofinho. Recomendo Terrace House, que é um dos reality shows mais famosos aqui do Japão. Muito legal. As pessoas vêm, moram numa casa e elas interagem entre si, então falam de vários assuntos, não é só amor. Fala sobre relacionamento amoroso, sobre trabalho, sobre fazer amizades, então é super bom. Tem o Love is Blind, né, o Casamento às Cegas Japão, muito legal também. E o Crescidinhos, não sei se você conhece, mas é
é um reality. Na verdade, é mais um variety show, eu acho. Que são criancinhas pequenininhas que elas vão fazer pequenas tarefas pros pais. Então, é bem legal também. De música, eu recomendo... Tá muito em alta agora, né? City Pop. O japonês é ótimo, ótimo, ótimo. Stay With Me, Plastic Love, por aí vai. Tem várias playlists no YouTube e Spotify. Tem o Tada Hikaru, que eu gosto muito também. E tem Fujii Kaze. São alguns nomes que eu recomendo pra vocês ouvirem. Pra aprender gramática, eu acho que você pode fazer aulas com um professor particular, com aula em grupo também. Ou, enfim, se você é autodidata, compra um livro e tenta estudar por conta própria. Eu, particularmente, me conheço e eu acho que se você tem alguém, se você tá pagando pra essa pessoa te ensinar, tem mais chance de você realmente focar e fazer toda semana, enfim, você não, tipo, hoje eu não vou estudar japonês, sabe? Tipo, não, tem alguém ali, um compromisso, então você vai estudar. Agora, entre aula particular e em grupo, eu acho que depende do seu orçamento, eu acho que também depende do seu nível, então eu acho que para iniciante, super dá começar em aula em grupo. Pra pessoa que já tá no nível intermediário, eu acho que a aula particular é melhor. Então vai depender um pouquinho. Sobre os livros, tem um livro que chama Genki, tem o Minna no Nihongo. Então, esses livros são bons, eu acho, pra estudar gramática. Tem na internet também, como eu falei, se vocês forem autodidatas, não querem comprar um livro, super dá pra vocês, tipo, procurarem. Eu indicaria, assim, JLPT N5 Grammar. Então aí você vai dar uma olhada nas regras gramaticais do nível mais básico. Entendeu elas, vai pro N4. Entendeu elas, vai pro N3. Eu seguiria meio que essa lógica. O meu irmão, particularmente, ele realmente é bem impressionante nesse sentido, porque eu não sei já há quanto tempo, um ano e tanto, quase 2, que ele tá estudando Duolingo todos os dias, ele faz Duolingo todos os dias sem parar. E pode parecer simples, pode parecer uma besteirinha, mas é uma coisa fácil de fazer, simples, que muitas pessoas não fazem. E meu irmão já evoluiu muito com a ajuda do Duolingo, ele tem uma professora também. Mas é isso, mais importante do que você ter alguém te explicando, eu acho que é você ter essa consistência de todo dia estar estudando. Dica número 5 é fale sem medo. Eu acho que isso aqui vale para qualquer idioma, francês, inglês, português, japonês. Eu acho que as pessoas têm muito esse perfeccionismo e aí prende elas, tipo, eu vou falar errado, eu tô com vergonha de errar. E isso inibe, eu acho que quando você erra que você aprende. Então, assim, pensa que não é sua obrigação falar japonês. Ou você é brasileiro, você tem que falar português. Japonês é uma coisa extra. Japoneses não falam português. Então, assim, se você estiver conseguindo falar um pouquinho, já é mais do que aquela pessoa consegue falar a sua língua. Então, assim, não se preocupe, fale japonês. Tem vários aplicativos, né? Tem o HelloTalk, tem o Tandem. Você pode tentar fazer amigos online e ficar conversando. Se você tem algum amigo japonês, e normalmente, assim, eu acho que o japonês vai querer treinar o inglês e aí você quer treinar o japonês. Então, vocês podem combinar de você fala inglês comigo e eu respondo em japonês. De repente, pode ser uma boa. Bom, dica número 6, que também é parecida com a outra dica que eu falei, de assistir YouTubers. YouTubers tem vários assuntos. Você quer fazer até assim, por exemplo, eu faço exercício em casa, né? Faço academia em casa. E vira e mexe eu ouço, procuro, tipo, em japonês. Aí eu traduzo, coloco em japonês. Vou assistir um vídeo de exercício em japonês pra, tipo, pelo menos assim, pode não ser uma palavra que eu vou usar todos os dias, mas eu posso usar em algum contexto, sabe? Por exemplo, flexione tal coisa. Eu posso, de repente, usar essa palavra com as minhas crianças. E fora que eu acho que, assim, nem só de vocabulário, mas você aprende como é que as pessoas falam de forma mais natural, entonação, ritmo. Então, exercício, você gosta de vlog de viagem, acho super legal também. Falando dicas sobre vida, tipo, meio autoajuda, legal também. Tem um canal que eu gosto muito, eu acho que ela é super boa pra quem fala inglês, entende inglês. Japanese Amo with Misa, esse é o nome. Ela explica super as gramáticas, dá exemplo, então eu acho que ela é muito boa pra quem tá estudando. Tem um outro canal chamado Kaname Naito, ele também tem que falar inglês, né? Mas ele explica japonês de um jeito que eu nunca vi ninguém explicar. Eu acho que ele realmente explica de uma forma muito fácil de, tipo, entender. Ele explica assim, como se ele fosse um estrangeiro, ele é japonês, mas ele explica do ponto de vista de um estrangeiro. Muito fácil de entender. Super recomendo esses dois. Pra estudar japonês, ou realmente assim, quer assistir um vlog, quer assistir alguma outra coisa? Se você puder assistir japonês, show. Bom, e última dica, na verdade, é essa imersão. Na verdade, é um conjunto de todas as dicas que eu falei anteriormente. Mas, eu vou contar um pouquinho de como eu aprendi. Primeiro, eu lembro que assim, eu já tinha um conhecimento sobre estrutura gramatical, já sabia hiragana, katakana, beleza. Kanji, particularmente, eu nunca estudei. Eu estudei um pouquinho, mas eu nunca, de verdade, eu estudei. Porque eu não gosto de ler, o meu objetivo não é ler, meu objetivo é assim, é falar e entender. Então, assim, eu entendo que, tipo, kanji, ele é importante pra sei lá o que, sei lá o que. Sinceramente, nunca estudei. E eu consigo conversar melhor do que pessoas que eu sei que já estudaram, tipo, por anos kanjis. E é isso. Então, eu acho que não preciso estudar tanto assim se seu objetivo é o japonês, é hiragana e katakana.
katakana, tá show. Com o tempo você vai aprendendo alguns kanjis. Eu acho que se você vier pro Japão, com o tempo você vai automaticamente pegar, tipo, kanji de saída, kanji de entrada, e aí você vai começando a entender e pegar naturalmente. Mas eu acho que o que pra mim funciona muito é especialmente essa dica de assim, não tenha medo de errar, fale com as pessoas, se exponha em situações que você vai passar vergonha, ou você vai não saber alguma palavra, e vai falando, vai perguntando também. Vira e mexe, pergunto pros meus amigos japoneses, tipo, quando que usa tal coisa? Vocês falam tal coisa, eu não entendo. E, tipo, pede para as pessoas explicarem. Se for possível fazer intercâmbio, como eu comentei, ótimo também. Conhecer alguém e ficar conversando com essa pessoa. Eu acho que realmente não tem nada melhor do que a prática. Você pode estudar o quanto você quiser, você pode saber muito na teoria, mas chega na hora você não consegue falar. Eu, particularmente, sou do time, tipo, fala com erro, vai errando mesmo assim, escreve meio errado e tá tudo bem. Então, acho que é isso. Se desafie, se expõe a língua. E acho que se você entender o aspecto cultural, fica mais fácil de você entender a língua também. Então, por exemplo, no Japão, as pessoas não são tão diretas. E isso na língua também reflete muito. As pessoas se preocupam muito com hierarquia. Isso também na língua se reflete muito. Mas, de novo, esse negócio de hierarquia, tem um negócio chamado keigo no japonês, pra quem tá estudando, vocês sabem, que quando você não conhece alguém, ou quando você fala com um superior, ou uma pessoa mais velha, você tem que usar. Sinceramente, se você usar, é melhor, óbvio. Mas assim, entre não usar, tipo, não saber usar direito e acabar não falando, ou falar da forma não keigo, né, tameguchi, mas pelo menos falar e transmitir o que você tá sentindo, eu acho que essa última opção é melhor. E a maioria das pessoas japonesas vão super entender. Então, assim, não tenha medo, fala num tom, fala sorrindo que vai estar tudo certo. Bom, gente, então essas foram as dicas, tá? Espero que o conteúdo tenha sido bom pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Retomando, eu não tenho JLPT, eu não sei exatamente o meu nível, mas é o suficiente pra me virar. Eu trabalho aqui no Japão, o meu noivo é japonês, então a família dele também. Então é suficiente. Eu acho que seguindo essas dicas vocês conseguem pelo menos conversar. Realmente ler, vocês têm que se dedicar um pouco mais se vocês quiserem todos os dias decorar os kanjis. Mas é isso. Se você tem alguma outra dica que eu não deixei aqui nos comentários, deixa aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!